Olá, hoje nós apresentaremos o passo a passo para a projeção e construção de um transformador. O primeiro passo foi definir as tensões de interesse. No nosso caso, foram escolhidas as tensões de 127 e 220 volts para o primário. E para o secundário, 12 e 5 volts. Foi definido também que a potência oferecida pelo transformador seria de 200 VA. Acrescentando um fator de segurança de 10%. Utilizamos a potência e as tensões para calcular a corrente em cada enrolamento. E com isso, foi possível dimensionar o diâmetro do fio que deveria ser utilizado em cada bobina. E utilizando essas informações, o próximo passo é calcular as dimensões do núcleo do transformador. Após realizar os cálculos e verificar se atenderiam os objetivos propostos, definimos as dimensões das chapas e também das chapas I. Adaptamos um carretel plástico que seria utilizado para acomodar os enrolamentos, e também as chapas do núcleo, e utilizando a relação de ampere por volt, obtemos a quantidade de voltas necessárias para cada enrolamento. Para dar início à fase de montagem, começamos a realizar o enrolamento das bobinas. Iniciando pelos enrolamentos do primário. E definido um sentido comum para enrolar todas. Esse diagrama é um corte do enrolamento da bobina de tensão 127 VCA. Nele podemos ver a forma com que o enrolamento do primário foi feito. A parte amarela representa as espiras de cobre e a parte azul é o isolamento que separa cada camada de fio enrolado. Essa figura mostra apenas a segunda parte do enrolamento do primário, essa responsável pelo 220 VCA. Já aqui podemos ver a bobina complementar dos 12 VCA. E por fim a bobina de 5 volts, que também será utilizada para a tensão de 12 VCA. Ao concluir o enrolamento, teremos as bobinas distribuídas da seguinte forma. Sendo a parte mais interna o primário de 127 e 220 volts, e a mais externa das tensões 5 e 12 volts. Após terminar o processo de enrolamento das bobinas, foram colocadas as chapas do núcleo, e posteriormente, prensadas e fixadas utilizando cantoneiras metálicas. Com o núcleo fixado, o transformador foi embebido em verniz para melhorar a isolação e fixar ainda mais toda a estrutura. E para realizar as ligações entre as bobinas, foram colocados alguns terminais, e o diagrama de ligação para cada valor de tensão pode ser visto na figura. Depois de pronta a montagem, foram realizados alguns testes, para comprovar a eficiência, e se realmente o transformador atendia aos pré-requisitos definidos em projeto. Dentre os testes realizados, temos o teste em circuito aberto, o teste em curto-circuito, e também o teste com carga. Concluindo, por meio dos testes realizados podemos ver que o transformador atende todas as especificações. Porém também se pode perceber que o núcleo foi sobredimensionado, de modo que seria possível reduzir o seu tamanho e também o seu peso. Dessa forma trazendo também um melhor custo-benefício para o projeto. E esse foi o vídeo explicando sobre como projetar e construir um transformador apresentado por Cleison, Emerson, Guilherme, Matheus e Maurício.